Olá, eu sou Uli Biagietti e eu trabalho com confeitaria italiana e hoje eu estou aqui na cozinha experimental da Frigo para ensinar para vocês uma receita de biscoito italiano. Essa receita é uma receita muito simples, com ingredientes fáceis e uma receita também de biscoito vegano, então a gente não vai usar nada de ingrediente animal. Esse biscoito é da região de Lásia, né? A região de Lásia é onde fica a cidade principal, é a cidade de Roma. E esse biscoito ele é muito antigo, ele já é produzido desde 1600, na época de 1600, e é um biscoito feito pelos fazendeiros, então é um biscoito muito simples, que ele leva vinho, ele leva óleo de sementes, açúcar e farinha, tá? É um biscoito bem simplesinho, mas ele é muito apreciado. Inclusive, se você for visitar algum restaurante na região do Lásia, em Roma, é muito comum vocês verem esse biscoito nos cardápios de sobremesa. Às vezes as pessoas escolhem não comer uma sobremesa, mas finalizar a refeição com um biscoito e um copo de vinho, ou se não algum vinho licoroso, como marsala, vinhos que são um pouco mais adocicados. Para essa receita a gente vai utilizar o forno da Victory. A Victory é uma empresa que já está com 14 anos no mercado e ela é uma empresa 100% brasileira e os fornos são produzidos no Rio Grande do Sul. Nós vamos trabalhar com um forno que é um forno mini turbo. Ele trabalha com um sistema de ventilação de ar, ele tem capacidade para 5 assadeiras e ele assa com todas as assadeiras por igual, tá? Ele tem a capacidade de assar mais rápido, quase 30% mais rápido do que um forno normal. Então vamos começar. Essa receita é muito prática e muito simples. Então basicamente a gente vai misturar os ingredientes na batedeira, trabalhar a massa e tá pronto. Depois é só as partes manuais que a gente vai formar os biscoitos. Essa massa é um pouquinho pesada, então a gente vai usar o gancho da batedeira, tá? Porque ela que vai trabalhar a massa como se fosse massas de pão mesmo, tá? Uma massa bem pesadinha. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar a farinha, açúcar, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Aí aqui eu já vou colocar os líquidos. Óleo, que o óleo vocês podem usar da preferência de vocês. Eu costumo usar o de girassol porque ele não deixa muito gosto, ele é um óleo um pouco mais neutro. Mas quem quiser pode usar azeite nessa receita, para ficar um produto um pouco mais natural, uma coisa mais saudável, vocês podem usar o azeite. Apesar que o azeite é um óleo um pouquinho caro, né, aqui no Brasil, mas quem preferir, vai dar uma alteraçãozinha também no gosto, porque o azeite sempre deixa um gostinho no final de azeite. E o vinho? O vinho pode ser também o vinho branco, tá? Eu prefiro usar o vinho tinto, mas lá na Itália as pessoas costumam usar também o vinho branco. Fica um gosto um pouquinho mais delicado. Aqui eu vou misturar o fermento também na massa. Os ingredientes foram peneirados, tá, gente? E aqui eu vou ter sal nessa receita, então eu sempre ensino para os meus alunos que o sal em biscoito, em confeitaria, a gente não coloca o sal diretamente, a gente dilui o sal na água. Vou tirar um pouquinho aqui. Para que o cristal de sal, ele não fique muito grosso na massa, ele dilui bastante quando a gente dilui na água, então a gente não fica com a percepção de grãozinho de sal na receita. Então aqui a gente dilui bem, tá? Até derreter. E aí a gente mistura.
A gente começa batendo na velocidade mínima, né? Até porque a gente vai começar a trabalhar a farinha para ela não espalhar e fazer sujeira. Ela já sente cheirinho de vinho. A gente continua batendo essa massa até a farinha incorporar os outros ingredientes. De vez em quando a gente dá uma paradinha, mistura a farinha que fica na lateral. E volta a bater numa velocidade um pouco mais alta. O ponto que a gente vê que já está correto é quando ela desgruda totalmente do bowl da batedeira. Tá vendo que ela já está trabalhando praticamente com a massa já toda compactada? Esse é o ponto, tá? A gente não trabalha muito, tá? Só a gente até chegar a esse ponto na massa pra gente não desenvolver muito glúten. Então, ó, esse é o ponto, ó, da nossa massa. Agora a gente passa para um outro recipiente e a gente vai formar os biscoitos. Aqui eu dou só mais uma misturadinha. Aqui, só se você vê alguma farinha que ainda ela não incorporou, aí a gente dá mais uma amassadinha, mas aqui a massa já tá pronta. Aí a gente vai pegando porções. Aqui não tem muita regra, tá, do tamanho não, a gente vai mais ou menos a olho, mas se você quiser uma padronização bem exata, a gente pode usar uma balança e formando nas bolinhas e pesando. Mas como esse biscoito é um biscoito muito rústico, então ele não precisa de muita regra não. E aí agora aqui quem já fez rosquinha com a vovó vai lembrar, que é a mesma coisa que a gente fazia com as rosquinhas aí. Eu lembro que eu fazia com a minha avó, de biscoito mineiro. Aí ela dava essa torcidinha e fechava o anelzinho. Então aqui vou separar um pedaço da massa. Eu tô usando uma espátula da Nudilar. E essa espátula é muito interessante para onde a gente vai fazer outro tipo de biscoito, porque ela já tem uma régua aqui, ó, que você já pode medir, se você quiser medir. Agora a gente vai trabalhar a massa formando rosquinhas. Olha, ela é bem elástica, é bem fácil de trabalhar com ela. Aí a gente dá uma torcidinha e fecha a rosquinha. Aqui a gente depois vai passar no açúcar. O açúcar aqui ele vai dar ele tem a função de dar um pouquinho mais de doçura e de também dar uma coloração dourada para o biscoito. Quem quiser pode usar açúcar cristal, eu estou usando um açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar cristal. Quando a gente vai assar biscoito, é muito importante que a gente preste atenção quando a gente vai colocar o biscoito para ter mais ou menos a mesma distância, tá? Porque aí na hora de assar eles vão ficar praticamente quase iguais de coloração. Essa forma aqui que eu estou usando é a forma do forno, que ela tem uma medida de 35 por 35 de largura. Como ela é uma forma perfurada, a gente tem uma grande vantagem na hora de assar, porque como aqui tem uma passagem de ar, então ele facilita na hora de assar, ele ajuda a ficar perfeito na coloração.
Tá? Na massa leva fermento, ele vai dar uma crescidinha, mas não muito, tá? A receita leva vinho, mas como no forno o álcool evapora, então as crianças estão liberadas para comer esse biscoitinho. Essa assadeira de 35 por 35, ela vai caber mais ou menos 25 biscoitos. É importante também que a gente faça os biscoitos mais ou menos do mesmo tamanho, porque na hora do cozimento a gente vai ter uns biscoitos assados por iguais. Nenhums vão, se a gente fizer biscoito um pouco pequeno e um pouco grande, os maiores eles vão ter mais tempo de forno, então a gente não vai ter biscoitos assados iguais. Eu vou pré-aquecer o meu forno a 160 graus. Então aqui eu regulo a temperatura e aqui o tempo. – 25 minutos. Taralo ou chambelinha prontas. Aqui eu vou colocar para secar. Esse biscoito, dependendo da região, ele tem um nome diferente. Às vezes ele pode ser chamado de taralo doce, taralo ao vino ou chambelina ao vino. Para essa receita, a gente não precisa utilizar um vinho de alta qualidade, a gente pode usar um vinho um pouco mais econômico, porque o que a gente quer do vinho são os sabores que ele vai deixar no cozimento. Então você pode usar um vinho que você quiser, um vinho de mesa, um vinho mais docinho. Eu de preferência eu uso o vinho tinto, mas se você quiser você pode usar um meio seco. Essa foi a nossa receita de biscoito italiano. O grupo Frigo e Lapel agradece os apoiadores Victory, KitchenAid, Anodilar e Central do Sabor. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e, como de costume na Itália, eu vou molhar o meu taralo.